pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Fala RH, o podcast do Panapé, que é o software de RH mais usado na América Latina e o único que possui integração exclusiva ao InfoJobs e Acato. Eu sou a Mayara Martinez e serei a host desse episódio que vai abordar o melhor dos dois mundos, inteligência artificial e desenvolvimento profissional. Será que a IA vai tomar todas as decisões de desenvolvimento ou será que os profissionais de RH também serão essenciais nesse processo? Bom, para me ajudar a responder essa e outras dúvidas, nós convidamos o Guilherme Luz, que ele é CEO e cofundador da Galena. Guilherme, seja muito bem-vindo ao Fala RH. Estou muito feliz que as nossas agendas deram certo para a gente bater esse papo super importante, que gera muita curiosidade nas pessoas, inclusive em mim. E acho que o melhor momento da gente esclarecer essas polêmicas, essas dúvidas é aqui agora. Mas antes, eu quero, por favor, que você se apresente ao nosso público, fale brevemente o que é a Galena, o que vocês fazem, por favor. Que legal, obrigado por me receber aqui no podcast. Estou bem animado para o nosso papo. Eu sou o Guilherme, então, como você me apresentou, eu sou um dos fundadores da Galena. A Galena, para quem não conhece, é uma plataforma de desenvolvimento de carreiras. A gente ajuda as empresas a desenvolverem os seus colaboradores, né? A gente ajuda os colaboradores a entenderem quais são os próximos passos na carreira e conecta esses colaboradores com uma enormidade de cursos. Nós temos mais de 200 mil cursos na plataforma e nós somos muito apaixonados por esse tema todo de inteligência artificial e de desenvolvimento humano. Então, para mim, é um prazer falar aqui com vocês e eu espero que o papo seja muito bom. Com certeza. Bom, para começar, eu gosto de ser polêmica, a gente falou aqui nos bastidores, né, de trazer o que as pessoas querem ouvir. E aí, para começar, a gente tem ouvido muito boato de que a IA vai substituir o trabalho humano. E aí, na sua opinião, principalmente como CEO da Galena, você acha que a IA realmente vai substituir ou ela veio para complementar e potencializar o nosso trabalho enquanto seres humanos? Olha, acho que já tem alguns séculos, né, que a gente teme que a tecnologia substitua o trabalho humano. Se a gente for olhar, assim, esse receio surgiu na Revolução Industrial, né? Tem relatos de tecelãos tentando quebrar máquinas porque eles estavam acreditando que a máquina substituiu o trabalho humano. Isso aconteceu de novo na década de 50, 60, quando a gente entrou na era da computação, os primeiros modelos de inteligência artificial surgiram nessa época também. E as pessoas acreditavam que todo o trabalho, inclusive cognitivo, ia ser substituído. E eu acho que o que nós estamos vivendo agora é mais uma fase de revolução tecnológica, sem dúvida nenhuma, é uma fase muito importante de revolução, mas é mais uma tecnologia que vai ficar à disposição do trabalho, à disposição do ser humano, à disposição da nossa própria evolução. Então eu tenho uma crença de que essa tecnologia nova de inteligência artificial ou dos novos modelos que têm surgido não vão substituir o trabalho do humano. Na verdade, essas tecnologias todas complementam, mudam, alternam a forma como a gente trabalha, mas não substituem o humano. As nossas relações, a nossa capacidade de criar, a nossa capacidade de produzir em coletivo, isso tudo é muito nosso, é do humano e a tecnologia não vai substituir. Então, na minha opinião, essa é uma ferramenta, uma tecnologia que veio para ajudar e que vai potencializar, alterar claramente, mas potencializar a forma como a gente trabalha, como várias outras tecnologias que surgiram ao longo da nossa existência. E cabe a gente estar à disposição dela para aprender mais sobre ela, né? Usá-la a nosso favor. A gente estava falando aqui nos bastidores sobre o Conar, e aí foi muito falado sobre isso, sobre não ter medo da IA, né? A gente tem que ter medo de ser substituído por não querer enfrentá-la e tê-la a nosso favor, né? Não adianta não adianta você correr. E aí eu trouxe até uma pesquisa que fala sobre isso, tá? Um estudo da IBM revelou que 40% da força de trabalho global precisará de requalificação, tá? Devido à evolução da IA. E aí, pensando nesse dado que é super alarmante, né? 40% não é qualquer número. Como que as empresas podem implementar justamente programas de requalificação sem gerar ainda mais medo e receio nos colaboradores, né? Que eles ainda pensam que podem ser substituídos, enfim. Olha, eu acho que esse dado ele é alarmante dependendo da ótica que você enxerga o dado, porque assim, sim, 40% das pessoas vão precisar se atualizar e evoluir nos próximos anos para poder lidar. Sim, sem dúvida, mas se a gente for olhar para trás, se você olhar as últimas 2, 3 décadas, como nós fazíamos negócios antes da internet, antes do mobile, e como nós fazemos negócios hoje, todo mundo teve que se atualizar, todo mundo teve que evoluir. Provavelmente muito mais do que 40% das pessoas tiveram que mudar e aprender tecnologias novas para poder
desempenhar os seus papéis dentro das organizações. E eu acho que é a mesma coisa olhando para frente. Então, 40% vai mudar, talvez esse número seja até maior, mas a ótica importa muito. Eu estou muito curioso, muito feliz com tudo que está acontecendo para poder entender como é que eu vou trabalhar melhor, como é que essa tecnologia vai me ajudar, como é que a gente vai conseguir desbravar territórios que antes a gente não conseguia desbravar. E o problema é quando vem com essa carga de que, olha, o mundo vai mudar e todos os empregos vão ser substituídos e você vai ficar obsoleta. É muito difícil lidar com isso, mas eu não entendo que é assim que o mundo está progredindo. O que está acontecendo é que tem uma série de novas ferramentas. E o que eu tenho sugerido para as pessoas vai fuçar, vai mexer. Não é nem essa ótica do desafio, eu tenho tentado desarmar um pouco. É mais pela ótica da curiosidade. A quantidade de assistentes de AI, a quantidade de ferramentas de produtividade, brinca com uma, brinca com outra, vai experimentar e aos pouquinhos você vai tomando gosto, vai entendendo como a nova tecnologia consegue fazer uma tarefa pequena do seu dia, depois duas, depois uma tarefa um pouco maior e aos pouquinhos a gente vai trazendo isso para o nosso cotidiano. Então, sim, eu concordo. Acho que metade das pessoas, 40%, aí você falou, o número parece fazer sentido, mas eu vejo isso com naturalidade. Eu acho que a nossa geração já aprendeu a se transformar a partir da tecnologia, e eu acho que não vai ser diferente aqui para frente. Boa. E aí, a gente, falando sobre acesso ao aprendizado, a gente sabe que hoje no Brasil nem todas as pessoas têm esse acesso facilitado. E aí, com a chegada da IA, você acha que ela vai democratizar esse acesso? Você acha que não? Não tenho dúvida que sim, ela vai democratizar o acesso. Eu acho que a inteligência artificial vai nos ajudar de diversas formas. A primeira é possível com inteligência artificial criar conteúdos que hoje são caros de serem criados e que a tecnologia vai nos permitir criar. Eu tenho relatos já de professores criando imagens de AI para mostrar como os dinossauros andavam na Terra e como é que seria eles no cotidiano atual, né, no mundo de hoje. Então são conteúdos que antigamente eram muito caros de serem criados e agora começa a ficar mais fácil de criar, vai ser mais democrático, mais barato. Então eu acho que a gente vai ter acesso a melhores conteúdos, né? Os produtores de conteúdos vão conseguir baratear a construção, que é um dos itens mais caros da educação. Depois, eu acho que a tecnologia permitiu que a gente tenha hoje cursos que são à distância, cursos que são online, que não eram bons 2 décadas atrás, e hoje em dia são. E eu acho que a inteligência artificial vai melhorar ainda mais. Eu acho que a gente começa a perceber agora tutores de inteligência artificial, assistentes remotos, que conseguem fazer o papel de assistente de estudos da pessoa que tá estudando. A gente consegue ver agora já como novidade, corretores de prova, de exercícios, que fazem com que a pessoa tenha um feedback imediato em cima daquilo. Tudo isso faz com que a gente consiga democratizar o acesso à educação porque a gente barateia o custo de servir, né? A gente barateia o custo de entregar a educação e guarda para o professor um papel muito caro, muito relevante, que é o papel do facilitador da aprendizagem. Mas o professor ganha ao torno dele uma série de outras ferramentas que vão facilitar tarefas que hoje em dia gastam muito tempo dele, que não são onde o professor está no seu melhor. Então eu acho que sim, democratiza porque na medida em que barateia, né? E ao baratear, mais gente tem acesso. E acho que a última parte dessa resposta para te dar, eu acho também que a inteligência artificial vai ajudar as pessoas a fazer melhores escolhas. Eu consigo entender melhor quem é a Mayara, o que ela está buscando na carreira dela, para onde ela está indo, e a inteligência artificial consegue te recomendar, fazer uma curadoria dessa quantidade enorme de opções de estudo e de aprendizagem que a gente tem hoje. A inteligência artificial consegue recomendar alguma coisa que faça sentido para você, ou que vai fazer com que você bata menos cabeça, encontrando o curso que serve, aquela escola que mais faz sentido para você na sua carreira. Então, para mim, acho que tem uma estrada grande de democratização e a tecnologia, sem dúvida, vai facilitar esse acesso. Principalmente para os colaboradores, né? E aí, acho que essa é uma dúvida muito grande, assim, de será que a IA vai possibilitar que todos os colaboradores, independente do seu cargo, enfim, hierárquico, eles possam prosperar e crescer, né? Eu acho que a sua resposta tá aí que sim, né? Com certeza. Não tenho nenhuma dúvida. A gente trabalha na Galena com
gama grande de empresas e modelos muito diferentes de trabalho. Tem muita gente que trabalha em escritório, no computador, tem muita gente que trabalha em loja, tem muita gente que trabalha em fábrica, muita gente trabalha na rua. E a gente está vendo como a inteligência artificial consegue ajudar cada uma dessas personas diferentes a engajar no estudo da forma que faz sentido para ela, né? Então, uma pessoa que trabalha no computador tem ali o horário do almoço, ela consegue fazer um curso. A pessoa que trabalha na rua, ela tem que fazer no celular, provavelmente no ônibus, voltando para casa, ou à noite em casa, mas tem que dividir com as tarefas da casa. Então, a gente consegue entender um pouco da rotina e consegue recomendar coisas que façam sentido para a rotina daquela pessoa, para o nível de escolaridade daquela pessoa, para a carga horária disponível que ela tem para estudar. E isso faz com que a gente consiga ter soluções dentro de uma mesma empresa, soluções para cada uma das pessoas no limite. Acho que é isso que a inteligência artificial permite, que a gente programe uma rota de uma trilha de desenvolvimento. Ao invés de falar que a trilha de desenvolvimento é para uma carreira inteira, a gente consegue falar para cada indivíduo, a partir das necessidades, das disponibilidades e dos interesses de cada um desses indivíduos. E eu acho que esse é o futuro. As empresas terem plataformas de desenvolvimento que permitam a customização imediata para cada um dos seus colaboradores, de forma que caiba na vida daquele colaborador ou daquela colaboradora. Sim, e o próprio colaborador pode usar IA a seu favor, né? Então, hoje a gente tem um chat GPT que é polêmico, mas eu acho que ele ajuda muito, desde que usado de forma estratégica. E aí, eu acho que essa estratégia pode partir também do colaborador, né? De procurar, como você falou, fuçar as IAs que a gente tem disponíveis para melhorar o desempenho dele, o trabalho dele, sempre com um olhar muito humano, claro, tomando muito cuidado, mas eu acho que a oportunidade é para todos, né? Para empresas e também para nós, colaboradores. Você está super certa. Eu acho que uma das características mais importantes do ser humano, que nos torna humanos e que nos permite evoluir, que nós evoluímos ao longo desses milênios todos, é a nossa curiosidade. Se a pessoa tiver curiosidade de ir atrás, de tentar, de fuçar, de mexer, de descobrir, é o que a pessoa precisa para poder se desenvolver. E agora, com tecnologia mais disponível, fica mais fácil. Todos nós nascemos crianças, né? Bebês, crianças, e a principal característica de uma criança, de um bebê, é a curiosidade. É isso que faz com que a criança queira imitar o outro, queira crescer, queira se desenvolver. Para mim, uma das maiores riquezas do ser humano é essa criatividade. Quando a gente perde ela durante a vida, é quando a gente para de evoluir. Quando eu perco a curiosidade para entender o que você está falando, e qual é o seu ponto de vista, e por que você é do jeito que você é, eu perco a minha capacidade de me conectar com você e aprender com você. E eu acho que essa é a grande riqueza. Assim, se as pessoas forem curiosas, esse mundo da inteligência artificial abre inúmeras portas que até hoje estavam fechadas. E eu mesmo gasto algumas horas da minha semana, não do meu dia, mas algumas horas da minha semana, para ir fuçar coisa, para ver, para entender como é que tá, o que está acontecendo, quem está fazendo o quê, aonde. Meio com uma cara de exploração mesmo, com essa curiosidade quase infantil que todos nós temos dentro de nós. Boa, muito legal. Eu falei agora sobre ter esse olhar humano, né? E aí eu tenho certeza que ele tem que partir tanto do colaborador, né? De tomar esse cuidado aí para não, né, só copiar e colar, mas também das empresas. Tem muito boato que a IA pode olhar só para as métricas e números. E aí, como que as empresas, se você puder elencar aqui dicas práticas, tá? Como que as empresas podem garantir que esse olhar para o desenvolvimento do profissional, do colaborador, não seja tão robótico, sabe? Que ele tenha um olhar humano, que ele faça esse equilíbrio entre IA e olhar humano, que é super importante. Olha, a primeira dica prática que eu tenho é não confie em nenhuma solução que é só por inteligência artificial, sem nenhuma interferência humana. Eu acho que nós não estamos nesse lugar no mundo e duvido que nós chegaremos um dia. A inteligência artificial não é um fim em si mesmo. Sempre precisa de um humano no início e no final do processo de criação por inteligência artificial. Então a gente sabe que uma das mais comentadas hoje em dia, profissões que vão surgir no futuro, são essas profissões de prompt, né? De você dar a orientação, fazer a pergunta certa para a inteligência artificial. Olha que coisa engraçada, né? Se no final das contas nós estamos falando que a inteligência artificial precisa, no início do processo, o olhar humano, que assim, precisa ser uma boa pergunta, um bom comando, um bom prompt para garantir que ela vai cuspir aquilo, vai criar aquilo que é o que a gente deseja.
E o final do processo é a mesma coisa, tem que ter um olhar humano para entender se aquela solução que foi criada faz sentido, se ela se aplica ao problema que ela visa resolver, se ela tá coerente, se ela faz sentido. E o mundo não é de extremos, né? Eu gosto muito de acreditar nisso. O mundo é sempre uma junção de números e insights. É sempre uma junção de ferramentas que são voltadas para o concreto e interações que são pautadas no abstrato. E eu acho que essa é a minha dica prática. Usem as ferramentas de inteligência artificial ou de qualquer programa de computação que permita com que a gente produza sínteses, né, que permita que a gente consiga produzir resultados quantitativos, acho que são sempre muito bons, mas nunca aplique os resultados quantitativos como sendo a verdade absoluta. Precisa de alguém para interpretar aquele número e precisa de alguém para poder ajustar aquele número à realidade da conversa que está sendo feita com o colaborador do outro lado. Então, quando junta esses dois elementos, na minha opinião, é quando o RH está no melhor dos mundos, vai. Uhum. Muito bom. Agora falando sobre uma pergunta que sempre surge nas conversas de RH. Como que eles podem saber se esse investimento no desenvolvimento está dando certo, está dando retorno? Você tem aí alguma dica? Nossa, essa é aquela pergunta de $1 milhão, né? Que todo mundo, assim, esse é o santo graal que está todo mundo perseguindo. Como é que eu calculo o meu retorno, né? Qual é o ROI dessas ações? Bom, tem estudos que mostram já, assim, estudos quantitativos que mostram que o desenvolvimento profissional é a principal estratégia para a retenção dos colaboradores. Assim, é disparado o maior índice de retenção de colaborador é quando a empresa investe no desenvolvimento profissional. Isso, assim, todas essas grandes consultorias já publicaram estudos dizendo que essa é a ferramenta que mais engaja colaborador, que mais retém colaborador. E é lógico que seja, né? Porque se a colaboradora sente que a empresa está investindo na carreira dela, que essa pessoa está crescendo ao longo da carreira, que tem oportunidades e que ela está evoluindo, a chance dela ficar na companhia, na organização, é muito maior do que ela sair. Então, tem vários estudos a esse respeito. Obviamente, depende muito do negócio de cada uma das organizações para a gente poder calcular qual é o retorno efetivo, porque se a gente está falando de produtividade, quando eu diminuo o turnover, eu, em tese, aumento a produtividade na medida que eu tenho menos quebras. Se eu estou falando de criatividade, provavelmente uma pessoa que já tem mais contexto e tem mais tempo de casa vai ser capaz de criar mais do que uma pessoa que tem menos contexto e menos tempo de casa. Se eu estou falando de colaboração e fazer com que as pessoas estejam motivadas para poder entregar, sem dúvida nenhuma, quanto mais gente engajada, sentindo que a empresa valoriza e que está trabalhando junto, melhor para poder chegar nesse resultado coletivo. Então, é difícil estimar um número porque depende muito da situação concreta de cada empresa. Mas nós na Galena temos feito alguns estudos para calcular e, assim, eu acho que é uma das iniciativas de RH que mais se paga ao longo do tempo. O resultado é longo, demora, porque as pessoas precisam estudar, precisam se desenvolver, aí voltar a aplicar no trabalho. Isso é um trabalho longo, né? Demora alguns anos, mas é dos maiores retornos que a gente pode ter dentro de uma organização. Bom, é um trabalho, né, que demanda, mas que traz resultado temporário, né? Temporário não, ao longo do tempo. Não foi assim na nossa Sim. vida. Não foi, né? Eu estudei, você estudou, assim, nós fomos desenvolvendo. O resultado não apareceu do dia para a noite. Com certeza, sim. Mas, sem dúvida nenhuma, você está aí, eu estou aqui, as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, estão onde estão, porque elas investiram no crescimento pessoal delas. Esse provavelmente a maior gasolina que a gente tem para poder chegar longe. Sim, pensando que o colaborador é a alma do negócio, né? Eu acho que investir nele, por mais que dê trabalho e exija muitos custos, aí é um retorno a longo prazo, né? Que, enfim. Eu vou ser mais polêmico ainda, já que a gente está aqui nas polêmicas. Pode ficar à vontade. Eu vou ser mais polêmico. Eu acho que a empresa que não investe nos seus colaboradores está fadada à estagnação. Eu não consigo entender como é que a empresa espera evoluir se as pessoas que formam a empresa não evoluem ao longo do tempo. É uma questão quase matemática. Então, ou você vai ficar o tempo inteiro trazendo gente nova e demitindo seus colaboradores para poder trazer gente que se desenvolveu nos últimos anos, que você não promoveu um investimento em desenvolvimento, ou
você vai ficar parada, você como organização vai ficar parada ao longo do tempo. Então, o único jeito da organização crescer é se as pessoas que estão dentro da organização crescerem. Aí a organização tem como crescer. Foi polêmico, mas eu concordo. E aí, bom, aqui eu trouxe que a IA pode, a gente já sabe, né, que a IA pode trazer dados em tempo real pra gente. E aí, foi o que eu falei no começo, muitas pessoas ainda se questionam se a gente tá caminhando pro futuro onde a IA toma todas as decisões, ou se os gestores e os líderes de RH ainda serão essenciais. Aí eu te pergunto, por favor. Olha, eu acho que eu já dei uma pista na resposta anterior. Sim. Eu não acredito que a IA vai substituir nem de longe todas as pessoas. Eu não sou um especialista em inteligência artificial. Eu me considero talvez um especialista em desenvolvimento humano, em educação, em RH, mas eu sou uma pessoa que está aqui falando sobre inteligência artificial porque assim, de novo, nós estamos usando dentro da Galena, eu tenho aprendido, eu tenho estudado, eu e todo mundo que trabalha comigo temos metido a mão, né, para poder ir lá experimentar. E eu acho que é isso, as pessoas não precisam ser especialistas em inteligência artificial. É claro que as pessoas que criam a tecnologia precisam ser. Então tem um nicho novo de desenvolvimento, uma carreira nova de tecnologia que vai ser muito pautada em desenvolvimento de inteligência artificial, muito ligado à carreira de dados. Então, sem dúvida nenhuma, abriu-se uma nova carreira. Mas as outras carreiras todas continuam de pé. Ninguém precisa ser especialista em inteligência artificial para poder usar a inteligência artificial dentro do seu fazer cotidiano. Então, os profissionais de marketing, como você, podem, sem dúvida nenhuma, usar as ferramentas e não precisarem ser especialistas na inteligência artificial. Então, eu tenho convicção de que não. A tecnologia não vai substituir o humano e os profissionais de inteligência artificial não serão os únicos profissionais necessitados no mercado. Boa. Agora vamos falar sobre desafios, né? Que eles sempre aparecem. Você acha que primeiro, né? Com certeza elas enfrentam muitas armadilhas aí e cometem erros ao implementar IA no desenvolvimento. Quais são os principais, assim? Olha, o principal... Eu acho que eu vou trazer dois erros que eu acho que são, para mim, pelo menos os mais comuns. O primeiro é o receio ou a luta contra, de falar, olha, eu não vou fazer, eu não vou usar, isso aqui não é para mim, eu sou contra. Gente, o mundo está girando e você pode ser contra ou a favor, o mundo continuará girando. Então, a menos que você queira sair fora, é melhor você embarcar nesse gira-gira. Então, vai lá. Pesquise, use, experimente. As ferramentas são feitas para nos ajudar. E cada vez mais a gente vê esses copilots, esses assistentes, eles são facilitadores de rotinas que já existem na nossa vida. Então, para mim, esse é o maior erro, da gente fechar o olho e fingir que não está acontecendo e dizer, olha, porque eu tenho medo, receio, ou porque eu discordo, eu não vou usar. Acho uma armadilha. E o segundo erro é usar como se fosse a verdade absoluta dos fatos, ou como se fosse um bem acabado em si mesmo. Então tem muita gente, você falou, o chat GPT é polêmico. É polêmico mesmo. Porque o que não dá é para você ir lá pedir para o chat GPT produzir para você um texto, e aí você pegar e colar esse texto no documento que você estava criando e entregar como se fosse uma obra sua, ou como se ele fosse um texto bem acabado, porque foi o chat GPT que criou. Depois que ele criar, você tem que entrar lá no texto e entender se ele está fazendo sentido, se ele está adequado para a necessidade que você precisa. O ChatGPT é um assistente, é um catalisador do seu processo de criação do texto, nesse caso específico. Então, acho que esse é o segundo erro. Não pega o que foi criado pela inteligência artificial e cola em algum lugar e acha que por conta disso o trabalho está pronto. Além de ser questionável do ponto de vista de inteligência, de autoria do texto, ele é questionável também como processo, porque certamente a máquina não vai criar o melhor texto, tá? Depois, no final, você tem que ajustar. Então, esse, para mim, é o segundo erro que as pessoas têm cometido, de achar que a ferramenta, por si só, vai produzir todo o conteúdo e ela não precisa fazer nada.
Uhum, e ela depende da gente para ir ajustando e entregando o melhor resultado para nós mesmos, Exato. né? Então, E você viu que no final são os extremos? sim. Os erros são aquela pessoa que usa de olhos fechados e aquela que fecha os olhos para não usar. Sim. Esses são os dois usos que, na minha opinião, não fazem sentido. Sim, concordo. E aí, falando sobre aprendizado contínuo, né, que é muito importante, na prática, quais estratégias de IA a gente pode adotar para garantir que essa cultura de aprendizado contínuo não apenas exista, mas ela se mantenha ao longo do tempo aí, para não ser algo temporário, né? Olha, na Galena a gente tem usado muito a inteligência artificial para poder recomendar conteúdos, para poder recomendar objetos de aprendizagem que engajem, que façam sentido para cada um dos colaboradores na carreira deles ou delas, porque a gente acredita que o mais importante é tentar sair dessa massa de conteúdo que existe hoje, né? Quando a gente joga no Google qualquer pesquisa de eu quero entender sobre marketing digital, vai me dar mais de 200 milhões de cursos para poder fazer, e esse número não é inventado, ele dá 200 milhões de cursos de resultados. Então, a gente entende que a inteligência artificial pode ajudar muito na aprendizagem contínua para poder entender qual é o momento que você está agora. Qual foi a jornada que você fez até aqui? O que você desenvolveu nesse tempo todo na sua carreira? E qual é o seu objetivo daqui para frente? O que você quer no próximo ano, nos próximos 3 anos? E a partir de quem você é, do contexto que você habita, de tudo que você aprendeu ao longo do tempo e com base no objetivo que você quer alcançar, a inteligência artificial pode ajudar muito a trazer soluções que façam sentido para você, especificamente para você, nesse seu momento de vida. O que facilita muito a gente continuar aprendendo de uma forma quase que natural, porque o duro é quando a gente se sobrecarrega e tenta aprender um negócio que está muito distante da nossa capacidade de compreensão ou de produção atual, ou quando é um conteúdo que já é muito básico, você já conhece, e aí você desengaja. Então, quando a gente encontra um curso que está na medida certa, ou uma mentoria que está na medida certa, ou um podcast, ou um artigo, que é exatamente daquele texto e com o nível de informação que você precisa para poder dar o seu próximo passo, é quando o aprendizado fica muito gostoso, né? É quando a gente sai Quem nunca saiu de uma aula falando, nossa, que legal, que aula bacana. É porque provavelmente você tinha contexto suficiente para entender aquela aula e aquela aula se aplica à sua realidade e você já pensou em 1 ou 2, 3 ou 4 usos que você vai poder fazer com aquele conhecimento que você adquiriu na aula. Então, a inteligência artificial, na minha opinião, ajuda a gente a encontrar aquilo que é o próximo objeto de aprendizagem que faz sentido no nosso desenvolvimento e faz com que esse aprendizado contínuo fique muito gostoso. Boa, porque ninguém merece baixar um curso, pagar, e aí você vê o curso, já sabe sobre todo aquele conteúdo, ou não tem nada a ver com você já pagou, já baixou, já se comprometeu, enfim. Então, acho que a IA tá aí justamente para isso, para entregar o que a gente precisa naquele momento. E aí fica gostoso de aprender, claro, né? Exatamente. Muito legal. A gente falou sobre democratização, e aí falando sobre aprendizado contínuo, você acha que a IA é a peça que faltava para finalmente transformar isso em realidade, ou ainda a gente está longe desse ideal, assim? Olha, a peça que faltava coloca uma responsabilidade no colo da IA que eu acho que é meio exagerado. Mas, sem dúvida, é mais uma peça nesse quebra-cabeça na direção certa, na minha opinião. Uhum. Como eu falei, eu acho que não tem como as pessoas se desenvolverem se não for a partir da vontade delas próprias. Em geral, essa vontade vem a partir da curiosidade, mas pode vir de outro lugar. Pode ser, inclusive, a vontade de ser promovido, e aí eu vou lá atrás de algum conteúdo, porque eu preciso ser promovido na minha carreira, então esse é também um ato de vontade. Mas o desenvolvimento precisa partir da pessoa, e eu falo isso muito com os RHs com quem eu trabalho. Toma cuidado para não impor uma trilha de desenvolvimento para uma pessoa distante daquilo que a pessoa quer para a carreira dela, porque no final, se ela não tiver vontade, ela pode até assistir às aulas, mas ela não vai absorver, ela não vai se desenvolver, ela não vai desenvolver essa nova habilidade ou essa nova competência que a gente gostaria que ela desenvolvesse. Então, de novo, eu acho que a inteligência artificial nos ajuda bastante a juntar objetos de aprendizagem com a vontade, com o interesse da pessoa. Então, acho que é mais uma peça no quebra-cabeça. E se as companhias, as organizações investirem nos seus colaboradores, investirem em dar acesso aos seus colaboradores para trilhas de aprendizagem, objetos de aprendizagem que façam sentido para a carreira deles,
Aí eu acho que sim, o quebra-cabeça fica completo. Muito bom. A gente já tá caminhando para a última pergunta, passou muito rápido, mas aí eu acho que você já até respondeu ao longo do episódio, eu fiquei, né, observando muito isso, que você falou sobre a necessidade, a importância da curiosidade, né? E aí aqui uma pergunta que tá bombando, tá? Principalmente entre os candidatos. Quais habilidades você acredita que serão essenciais para o futuro, principalmente com o avanço da IA? Eu acho que curiosidade é uma delas, com certeza. Curiosidade é uma delas. Olha, primeira coisa, não tem como fugir. Eu acho que tem novas habilidades ligadas à tecnologia que estão sendo super importantes. A gente falou bastante aqui das pessoas que vão criar os prompts, nós estamos falando das pessoas que vão criar as tecnologias de inteligência artificial. A carreira de dados é uma carreira que, na minha opinião, vai expandir muito. Tem uma série de novas possibilidades de análise de dados que esses modelos todos permitem, né? Então, sem dúvida, do lado do hard skills, a gente tem uma série de habilidades novas para serem desenvolvidas. Dito isso, eu acho que tem habilidades milenares que continuarão muito importantes para as próximas décadas. Então, a nossa capacidade de comunicação, ela é muito relevante. Então, eu acho que as pessoas têm que investir em comunicação. A capacidade de colaboração, de produzir junto, de produzir em equipe, não vai ser substituída pela tecnologia, vai ser sempre muito relevante. E todas essas soft skills, a capacidade de engajar, de liderar, de produzir sentido, são habilidades que a máquina não vai substituir, não tem como substituir. E quanto mais tarefas mecânicas ou automatizáveis a tecnologia substituir, mais importantes vão ficar as outras, que são essas de interação humana. Então, acho que também são habilidades muito importantes para as próximas décadas. Eu, se fosse vocês aí que estão escutando a gente, investiria bastante nisso. Maravilha! Bom, o tempo passou super rápido, a gente batendo nosso papo aqui. Mas antes de finalizar, eu quero fazer um quadro de encerramento, tá? Que chama O que você faria. Eu basicamente trago um cenário hipotético sobre o tema que a gente falou aqui e você diz o que você faria. Topa? Topo, claro. Vamos lá. Bom, imagine que uma empresa quer começar a usar uma ferramenta de IA para avaliar o desempenho e o potencial dos funcionários. Porém, muitos colaboradores estão receosos por acharem que isso pode causar demissões ou avaliações injustas. E aí, se você fosse o líder dessa empresa, como que você lidaria com essa resistência, esse medo, e mostraria que ao invés de ser uma ameaça, a IA pode potencializar todo esse desenvolvimento? Difícil, hein? Eu acho que é bem incomum. A minha resposta é aos pouquinhos. É natural as pessoas serem céticas, inseguras sobre uma nova tecnologia que elas não conhecem, não dominam, e que podem ter um impacto muito grande na carreira delas, que impacta em promoção, em desligamento. Então, sem dúvida nenhuma, acho muito legítimo que as pessoas tenham receio. E é por isso que a minha dica é faça aos pouquinhos. Então, implanta para um pedaço da organização, como um piloto, ou então implantam só um pedaço do processo que foi automatizado agora por IA, o resto continua o processo antigo, ou então faz o processo em conjunto para as pessoas falarem, olha, esse aqui é o processo que a gente sempre conduziu, esse aqui como seria se tivesse sido com inteligência artificial, olha, então não precisam ter medo, mas ajudem as pessoas a produzirem sentido daquela nova experiência, da forma de avaliação, e façam aos pouquinhos. Garanto que as pessoas estão seguras de que elas sintam que o processo não vai ficar injusto porque a gente está usando mais tecnologia. Improvável que fique. E mesmo os gestores do processo, tomem cuidado também para não irem com muita voracidade e fazerem barbeiragem ao longo do caminho, porque às vezes você bota lá a ferramenta e acha que ela vai cuspir, que é o oráculo da verdade, e não é. Então, assim, vai também com calma, vai manso. Bota um pouco, ano que vem você põe um pouco mais, e eu acho que se a gente for aos pouquinhos, as pessoas vão ficar bem tranquilas. O que as pessoas não gostam é de rupturas. É muito difícil lidar com ruptura, mas se é um processo evolutivo, e o processo evolutivo em geral pode vir de uma ruptura, mas não necessariamente precisa vir de uma ruptura, as pessoas se sentem mais seguras para caminhar para esse mundo da evolução. Boa.
Agora veio uma dúvida aqui na minha cabeça, eu acho legal da gente trazer. Você acha que é importante a gente sinalizar aos colaboradores sobre o que está sendo feito, deixar essa clareza de informação? Ou você acha que isso tem que ficar no guarda-chuva do RH, dos gestores? Sempre clareza. Sim, né? Importante. Sempre. Comuniquem. Ninguém gosta de caixa preta, né? Ninguém gosta daquela caixa fechada que você não sabe o que tem dentro. Nós somos todos desconfiados. Foi assim que nós sobrevivemos como espécie, porque nós somos desconfiados, porque nós estamos o tempo inteiro monitorando riscos e perigos. Ninguém gosta. Assim, então, se eu venho com um processo novo que é completamente blindado e eu não conheço o que está por trás, vai imediatamente acender o meu instinto de proteção e eu vou ficar inseguro e vou perceber que eu estou em perigo. Não precisa. O RH, eu recomendo que comunique, olha, o processo esse ano vai ser assim, isso aqui é o novo que nós estamos fazendo, esse aqui porque a gente acha que é seguro, para quem quiser testar está aqui, pode vir aqui brincar, conversa com a gente, os nossos BPs estão aqui à disposição todos para poder dar segurança dentro dos times, faz um processo de comunicação, porque vai aliviar muito a tensão do sistema. Comunicação é tudo, né? Principalmente no ambiente de trabalho. Tudo. Bacana. Bom, nosso papo foi muito legal, passou muito rápido o tempo. E aí eu quero te agradecer pela sua participação, pelos seus insights e, claro, deixar um espaço para você deixar suas redes, seu contato, falar um pouco sobre a Galena, fique à vontade. Que legal. Obrigado, eu adorei. Bom, então, para quem quiser saber mais sobre a Galena, o nosso site é www.galena.com. O meu e-mail é guilherme@galena.com, para quem quiser me escrever, ou eu estou no LinkedIn também, vou adorar me conectar com todo mundo. E para mim foi um prazer. Adoro falar desse tema. Podem me chamar quando quiserem. Pode deixar. Você está no LinkedIn como Guilherme Luz, certo? Como Guilherme Luz. Boa. Muito obrigada, Gui. Bom, eu quero agradecer você também que nos ouviu ou nos assistiu até aqui e lembrá-los que na descrição desse episódio vão ter materiais complementares aí para você continuar seu aprendizado sobre o assunto. E te espero no próximo episódio. Até mais!